Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, 61º encontro. Trabalha Mateus, capítulo 18, de 1 a 9. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocando-a no meio deles, e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Quem escandalizar um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria para ele pendurar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai do homem que causa escândalo. Se a sua mão ou seu pé é ocasião de escândalo para você, corte-o e jogue-o para longe de você. É melhor para você entrar para a vida sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o e jogue-o para longe de você. É melhor para você entrar para a vida com um olho só, do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno de fogo, na hiena de fogo. Esta é a nossa leitura que nós vamos refletir. Versículo 1. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Naquele tempo, é o início de um novo discurso. Indica novo começo e anuncia algo importante. Os discípulos se aproximam de Jesus e colocam uma questão. A pergunta é simples, mas traz um problema. Quem será no futuro maior no reino dos céus, no reino vindouro, esperado no fim dos tempos? A pergunta visa os graus de grandeza válidos no aqui e agora. A pergunta visa a estrutura interna do reino dos céus, anunciado e instituído por Jesus. Quem é o maior diante de Deus? Na época de Jesus, era uma realidade designar precedências e definir classes. Os discípulos se deixam levar por este costume. Como será no reino de Deus? Que a nova comunidade, na sua realidade transcendente? A questão é grave, devido à ânsia da busca de riquezas e posições. Versículo 2. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles. Jesus dá uma resposta apresentando um sinal, e por meio deste sinal expressa sua palavra. No sinal, Jesus toma uma criança e a coloca bem no meio deles, lugar central. O sinal serve para ilustrar o significado da palavra.
A criança é colocada no meio dos apóstolos e discípulos, adultos, e no centro uma criança pequena. A criança era, naquele tempo, excluída da vida do mundo adulto, masculino. A responsabilidade das crianças ficava a cargo das mulheres, das mães. Um adulto não conversava com crianças. Para o mundo adulto masculino, a criança era insignificante, vulnerável. Somente a partir dos 12 anos é que a criança masculina se torna adulta e entra para o círculo dos adultos e da sociedade. A menina, ao contrário, ficava aos cuidados da mãe, porque já estava pronta para se casar aos 12 anos, sendo prometida muito antes dos 12 anos. Versículo 3. E disse: Eu lhe garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Duas palavras aqui têm sentido importante. Primeiro, se converter. O verbo aqui não é metanoia, não. Mudança de mentalidade, não. O verbo aqui é estrefo. Mudança de caminho. Então, se converter, estrefo, necessário, mudar o caminho. Segundo, se tornar como crianças. É o verbo gignomai. Converter é um processo onde todo o rumo da vida tem que ser sustado. Não se trata de metanoia, mas de mudar caminhos. Tem de dar a volta e retornar ao caminho iniciado. Não é somente virar, mas andar atrás pelo caminho percorrido. Desconstruir-se. Retornar para se tornar crianças. A imagem da criança simboliza a finalidade da conversão. Nesse sentido, os discípulos são chamados a se converterem, a se desconstruírem e, após a mudança de caminho, se tornarem como crianças. Não crianças, mas como crianças. Então não é se tornar crianças, mas como crianças, assumindo o seu lugar social, desconstruindo tudo o que um dia fez com que eles fossem formados dentro de um formalismo, da estrutura de um mundo adulto de preconceitos, de conceitos formados que geram discriminação. Deve-se criar novas relações a partir da reconstrução de uma nova visão da realidade, onde o poder não é a busca fundamental, mas a gratuidade e o serviço. Versículo 4. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é maior no reino do céu. Jesus declara a distinção entre grande e pequeno. É esta a atitude dos discípulos para se tornarem como crianças, que o Senhor exige dos próprios discípulos, ao se confrontar com Deus, estar diante de Deus, indagar da relação daquele que tem fé com Deus. Quem se abaixa, maior no reino do céu, é uma palavra profética de Jesus. Há uma inversão de valores. Só no fim dos tempos, o discípulo receberá a recompensa de ser maior no reino dos céus. Se primeiro, enquanto discípulo neste mundo, se fizer pequeno, humilde, assumindo a condição da criança, que só pode confiar em sua família e proteção. E a família dos discípulos é a igreja. É a família não de sangue, mas a família de fé. E que, como discípulo, só pode confiar e entregar sua vida a Deus.
Na estrutura do reino de Deus, o grande é pequeno e o pequeno é grande. Jesus é este exemplo, que sendo Deus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Versículo 5. E quem recebe meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Converter, mudar o caminho, isto é, desconstruir-se, refazer e voltar para o início de onde saiu, e reconstruir-se, a partir deste momento, em direção ao reino dos céus. Assim, os pequenos representam a Jesus, que é pequeno e humilde. O que o mundo julga fraco, Deus escolheu para confundir os fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Essa atitude de acolhimento do menor pequeno atrai a bondade e a misericórdia divina. Jesus se oculta nas coisas pequenas e é onde se pode, então, encontrá-lo. Na igreja, os pequenos são grandes. Assumir os pequenos que não sabem se valer por si mesmas. No mundo onde a estrutura de poder faz perder o sentido mais profundo da vida e onde a vida é ameaçada. Versículo 6. Quem escandalizar um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria para ele pendurar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no fundo do mar. Esta palavra é dirigida aos discípulos apóstolos. Eles não têm o poder nem a autoridade no exercício de seu ministério, do anúncio do Evangelho, a chegar a escandalizar os pequenos, seja qualquer um deles. Na estrutura da igreja, os que exercem seu ministério deveriam jamais usar do poder e excluir os pequenos. Esses pequenos que acreditam e que se unem à comunidade de fé. Eles não podem ser excluídos numa igreja que inverte os valores divinos e se conforma no grande, no poder que oprime, esquecendo os pequenos. É o escândalo do poder que representa o mundo judaico. Mateus capítulo 23, versículos 5 a 7. A fé dos pequenos, que creem em Deus, pode ser destruída pelos discípulos apóstolos através do comportamento deles e pelas escolhas que fazem pelo poder. O meio de destruir a fé dos pequenos é demoníaco. É o escândalo. Seu irmão se torna escândalo para o outro, algo de demoníaco se manifesta. E o resultado é o castigo. O malfeitor merece que seja lançado ao mais profundo do mar, com um moinho no pescoço. Na antiguidade, considerava irremediavelmente perdido para sempre aqueles que fossem lançados nas profundezas do mar. As trevas do abismo não têm fundos. É melhor que se coloque ao pescoço a pedra de moinho e se lance ao mar, do que escandalizar um desses pequeninos que creem em Jesus. Essa crítica é feita para a autoridade, os apóstolos e discípulos, que no exercício do seu ministério jamais poderão ser causa de escândalo para os pequenos. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que aconteça escândalos, mas ai do homem que causa escândalo. Aí faz parte do discurso profético. A ameaça alcança ao mundo inteiro, como um todo.
O cosmo humano está perturbado pelos escândalos. Eles fazem desordem, atrapalham a primitiva ordem de Deus. O mal terá força e poder enquanto Satanás estiver agindo no meio dos homens com seu governo. Esse domínio só terá fim na consumação dos séculos. Como os homens se entregaram ao mal, se tornaram adoradores do mal, da iniquidade, então eles recusaram, disseram não ao reino de Deus. Mas Jesus foca o escândalo feito pelo homem. A ação invisível do demônio, que se faz presente por meio do ser humano em sua visibilidade. O ser humano é a visibilidade do mal, que age nele. É o ser humano que se deixa seduzir pelo mal. O discípulo não deve ser causa de escândalo àqueles pequeninos que creem em Cristo Jesus. Mas também o escândalo faz parte do mundo presente, em razão da presença do mal e do homem que faz visível a invisibilidade do sedutor, que induz os seres humanos para a escolha do mal. Versículo 8. Se a sua mão ou seu pé é ocasião de escândalo para você, corte-o e jogue-o para longe de você. É melhor para você entrar para a vida sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno, na geena. Jesus serve de exemplos tirados do próprio corpo. Mãos e pés, mutilar. O objetivo é perturbar o discípulo e afastá-lo dos escândalos. Os escândalos que colocam em risco a igreja, a comunidade dos discípulos. Não se trata de irmãos, de escândalos dados contra os outros irmãos, mas do escândalo que se pode originar para alguém pelos membros de seu próprio corpo. As mãos se referem às obras trabalhadas, os pés, aqueles que vão a lugares e são portadores de escândalos. Em ambos os casos, a questão é de vida ou morte, de glória eterna ou de condenação eterna. Os membros da comunidade são responsáveis pelos seus próprios atos. Os escândalos manifestam os grandes perigos que ameaçam os discípulos, pois contém a maldade antidivina que se opõe à vontade de Deus. O que está em perigo é a própria fé, pois a fé fundamenta a vida em Cristo. Versículo 9. E se o teu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o e jogue-o para longe de você. É melhor para você entrar para a vida com um olho só do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno de fogo. Inferno de fogo, geena. Agora Jesus se serve dos olhos para perturbar os discípulos e que evitem os escândalos, de prevenir os outros de serem induzidos a pecar ou tropeçar. O pecado não deve reinar na igreja, na comunidade. Escandalizar, agora vem um conceito. Aqui tem significado de colocar tropeços para que a pessoa caia, ou provocar a queda do outro. O escândalo pode vir do outro ou de si mesmo. Tropeçar, falhar na fé, é o que se quer expor aqui. A perda dos... isto é, quando você seduz alguém, sua atitude é muito mais grave. Mas, em nossa sociedade e igreja, pela fraqueza de uns e pela maldade dos outros, é inevitável que haja tropeços. A mão se refere à ação, o pé se refere ao caminho, conduta.
O olho é a faculdade que avalia e se deixa seduzir pelo que vê. Assim, o fogo eterno, definitivo, se opõe à vida que dura eternamente. Então, esse é o nosso comentário ao Evangelho de São Mateus. Nós vamos depois dar a continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face expandir-se sobre nós.